Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, até que enfim chegou sexta-feira, eu espero que a semana de vocês tenha sido muito boa. E no episódio de hoje, a novela entre Dona Esmê e Dado Dolabella, ela continua. 15 anos depois, a indenização ainda não foi paga. E o STJ validou a venda de um imóvel falido por apenas 2% do valor. Tem decisão no TJSC que extinguiu uma ação por procuração digital sem certificação. E o TST reforçou: pagar férias fora do prazo continua sendo infração trabalhista. E para fechar, uma nova lei que reconhece condutores de ambulância como profissionais da saúde e reacende o debate sobre isonomia e responsabilidade do Estado. E antes da gente partir para as notícias, eu quero dar boas-vindas às nossas novas ouvintes, Raíssa e Ana Carolina, que comentaram na edição passada. A Raíssa disse assim: muito bom dia, acabei de conhecer o podcast e tô amando, bem mais prático do que ler na correria do dia a dia. Verdade, né, Raíssa? Então vem com a gente que todo dia de segunda a sexta tem episódio novo, viu? E a Ana Carolina, ela falou assim: bom dia, acabei de conhecer o podcast e já estou adorando. Uma verdadeira dose diária de informações jurídicas relevantes e atualizadas. Muito obrigada, Ana. E por aqui a gente faz assim, a gente pega o café, coloca o fone e vamos juntos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil. E a gente já começa com o direito processual civil. A cabeleireira Esmeralda de Souza Honório, conhecida como Dona Esmê, aguarda há mais de 15 anos o pagamento da indenização por danos morais fixada contra o ator Dado Dolabella. A condenação decorrente de agressão ocorrida lá em 2008 foi estabelecida em 40 mil pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2013. Apesar do trânsito em julgado, a vítima afirma não ter recebido valor. Segundo informações divulgadas recentemente, o caso voltou a ganhar destaque após novas declarações de Dolabella, que negou a agressão e alegou não ter condições financeiras para quitar a dívida. A defesa de Dona Esmê respondeu que a condenação é definitiva. Registros anteriores indicam que a Justiça já tentou medidas como penhora de bens, mas sem sucesso até o momento. Do ponto de vista jurídico, o caso segue em fase de cumprimento de sentença, prevista no Código de Processo Civil, com instrumentos como intimação para pagamento, multa, honorários e pesquisas patrimoniais por meio de sistemas como Sisbajude e Renajude. A divulgação recente reacendeu o debate sobre a efetividade das decisões judiciais e os desafios para garantir o cumprimento de indenizações reconhecidas pela Justiça. Sabe aquele momento em que o advogado percebe que o software do escritório está mais atrapalhando do que ajudando? Pois é, Laísa, tá na hora de mudar esse jogo. O Jurídica é uma plataforma completa de gestão jurídica, feita para centralizar tudo em um só lugar. Do controle de prazos à assinatura digital com validade jurídica. E o melhor, além de integrar com o WhatsApp para facilitar o contato com os clientes, o Jurídica faz a migração completa dos dados do seu sistema antigo, sem nenhum trabalho da sua parte. Tudo com segurança, praticidade e suporte de verdade. E quem é assinante da nossa newsletter tem vantagem exclusiva, até 55% de desconto. Clique no link da descrição e simplifica o seu dia a dia com um software que realmente impulsiona a sua advocacia. Bora com o direito empresarial. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça validou a arrematação de um imóvel pertencente à massa falida por apenas 2% do valor de avaliação. O bem, avaliado em 5,5 milhões de reais, foi vendido por 110 mil reais, na terceira chamada do leilão. Para o colegiado, respeitadas as formalidades legais e a ampla publicidade, o resultado não pode ser anulado apenas sob o argumento de preço vil. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a reforma promovida pela Lei nº 14.112 de 2020 modernizou a Lei de Recuperação e Falências, ao permitir que, frustradas as duas primeiras chamadas, a terceira possa ocorrer por qualquer preço. O objetivo, segundo o entendimento, é garantir liquidez e encerrar o processo falimentar, e não manter expectativas sobre o valor de mercado do bem. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia anulado a venda por entender que o valor baixo prejudicaria os credores, mas o STJ reformou a decisão. A Corte reforçou que o procedimento foi regular
e que a inexistência de propostas melhores inviabiliza o reconhecimento de preço vil. O acórdão também observou que a impugnação de arrematação não pode ser acolhida sem oferta mais vantajosa do próprio impugnante ou de terceiro, conforme o artigo 143, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Para advogados e administradores judiciais, a decisão consolida a regra. Na terceira chamada, prevalecem a legalidade do rito e a concorrência, e não o valor absoluto do lance. A 4ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a extinção, sem julgamento do mérito, de uma ação revisional proposta em Joinville. O motivo foi a apresentação de uma procuração eletrônica firmada em plataforma digital, que não seguia o padrão de certificação ICP Brasil, o que impossibilitou verificar a autenticidade da assinatura. O juiz havia determinado que o advogado regularizasse o mandato, mas, diante do descumprimento, indeferiu a petição inicial com base no artigo 321 do Código de Processo Civil. Durante o julgamento da apelação, o relator observou que o mesmo instrumento de mandato já vinha sendo utilizado em diversas ações semelhantes, configurando um padrão de litígios repetitivos. O colegiado ressaltou que o formato apresentado era incompatível com os requisitos mínimos de verificação de autenticidade e citou a nota técnica número 3 de 2022 da CIGESC, que orienta atenção especial a procurações genéricas e a padronização de demandas. A decisão também mencionou o tema repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o juiz a exigir comprovação de autenticidade e interesse de agir quando há indícios de litigância predatória. A tentativa de apresentar nova procuração apenas na fase recursal foi rejeitada por preclusão. O recurso foi negado por unanimidade e o tribunal determinou o envio de ofícios à OAB de Santa Catarina e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas. Pagar as férias depois do prazo legal continua sendo infração trabalhista, mesmo após o cancelamento da súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Em entrevista divulgada pela agência de notícias do TST, o ministro Douglas Alencar explicou que o pagamento das férias deve ser feito até 2 dias antes do início do descanso, conforme prevê o artigo 145 da CLT. O descumprimento desse prazo configura violação à legislação e pode gerar sanções previstas na própria CLT. Por muitos anos, a súmula 450 equiparou o pagamento fora do prazo à não concessão das férias, prevendo quitação em dobro. Mas esse entendimento foi superado após a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2022, o que levou ao cancelamento da súmula. Com isso, o foco passou a ser o cumprimento do prazo legal. O atraso continua sendo irregular, mas as consequências envolvem correção, juros e multa administrativa, conforme o artigo 153 da CLT. A dobra do artigo 137 segue aplicável apenas nos casos em que as férias são concedidas fora do período concessivo. O tribunal também destacou que o dano moral não é automático. É preciso comprovar prejuízo concreto, como impossibilidade de fruir o descanso ou cancelamento de viagem. O objetivo é assegurar o respeito às regras trabalhistas e a boa-fé nas relações de trabalho. E para finalizar, vamos falar de direito administrativo. Foi publicada no Diário Oficial da União, em 4 de novembro, a Lei nº 15.250 de 2025, que reconhece os condutores de ambulância como integrantes da área da saúde. A nova norma permite a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários e exige o registro obrigatório desses profissionais nos sistemas oficiais. A lei delimita com precisão quem se enquadra na categoria: apenas os condutores de veículos destinados ao transporte de pacientes, ficando de fora os motociclistas, socorristas e resgatistas. A medida tem origem no projeto de lei número 2336 de 2023, de autoria do deputado Vermelho do PL do Paraná, e foi aprovada no Senado como substitutivo da senadora professora Dorinha Seabra, antes de seguir para a sanção presidencial. O texto foi sancionado com vetos a dispositivos que impunham o ensino médio obrigatório em um prazo de 5 anos para adequação, considerados excessivos pelo governo. Outros trechos vetados tratavam da possibilidade de o Poder Executivo definir requisitos adicionais por ato infralegal.
Agora, com a publicação da lei, gestores públicos e empregadores devem ajustar cadastros e rotinas conforme os novos parâmetros legais, enquanto o Congresso ainda avaliará se mantém ou derruba os vetos presidenciais. E para aprofundar um pouco mais nessa questão, a gente fez a seguinte pergunta. À luz do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, como essa equiparação apenas para fins de acumulação, somada à exclusão de motociclistas, socorristas e resgatistas, impacta a isonomia entre essas categorias e a responsabilidade civil do Estado em casos de acidentes durante o transporte de pacientes? Quem responde é Clóvis Feitosa Neto, advogado e professor de Direito Administrativo para concursos públicos e OAB, pós-graduado em Direito e Processo Administrativo. A Lei 15.250, de 3 de novembro de 2025, enfim, regulamentou a profissão do condutor de ambulância. Exatamente assim, após muito tempo de um verdadeiro vácuo legislativo, nós temos, enfim, uma legislação que regulamenta essa profissão, estabelecendo as atribuições, os requisitos para o exercício dessa profissão. O ponto que merece aqui a maior reflexão é que ela estabeleceu que o condutor de ambulância é considerado profissional de saúde para fins exclusivos de acumulação de cargos. Isso merece uma breve digressão de direito administrativo e direito constitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal até permite a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que seja uma das situações previstas lá no próprio 37, inciso 16. Dentre elas, profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ora, com a nova disposição legal, com a nova regulamentação, o condutor de ambulância vai sim, de forma lícita, poder acumular com outro cargo da área da saúde, de forma remunerada, superando diversas jurisprudências e óbices jurisprudenciais que existiam até então. Agora, essa mesma lei, ela exclui da sua aplicação as motocicletas, chamadas na prática de motolâncias, e também os profissionais registrados como socorristas e resgatistas. Isso pode ter algum problema na isonomia, mas na prática a gente tem percebido que o condutor de ambulância normalmente também é condutor socorrista. Se for assim, ótimo, a gente só tem um avanço. Agora, naqueles casos em que eu tenho apenas o socorrista, que não é condutor, ou no caso dos condutores de motocicletas, como eu disse, as motolâncias, Pois é, esses não são considerados profissões de saúde para acumulação de cargos. Se esses profissionais tiverem outras profissões na área da saúde, a acumulação não será tolerada e será ilícita, ferindo aí, pelo menos em perspectiva, em tese, a isonomia. Enfim, nós temos um avanço, mas ao mesmo tempo parece que o legislador acabou tropeçando em não considerar também, de um só modo, as outras atribuições equivalentes, como eu mencionei, os simplesmente socorristas e resgatistas e os trabalhadores das motocicletas, os casos chamados comumente de motolância. Ok? E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente hoje e também durante toda essa semana. Muito obrigado a todo mundo que veio comentando desde o início da semana e principalmente que comentou na edição de ontem. Quero agradecer ao Renato Martoni, Kelly Barros, Reinaldo, Raíssa, Ciborgue, Bela, Lara Cardoso, Karina, Yuri, Priscila, Ana, Vinícius Veloso, Josi Rodrigues, Suelen, Giovanni, Ariston, Guilherme Chaves, Felipe Calou, João Vitor e Victor. Muito obrigado a todos que comentaram. Agradeço também a todo mundo que tá aí comentando, compartilhando, indicando a gente. Quero desejar um bom final de semana pra vocês. Aproveitem, descansem. Quem tiver que estudar também, estude. E já sabe, se atualizem com a Lolera. Segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente tá aqui de novo. Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri. Se cuida, bom final de semana. Te vejo semana que vem.